Olá, amados e queridos irmãos, mais uma EBD discipular, ou Escola Bíblica Discipular. Para nós é um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez. Desta vez eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho de João. Nós terminamos o capítulo 12 na nossa aula 14 e estamos agora tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre o capítulo 13 nessa nossa aula 15, Certo, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ordem, digamos assim, da mesa da ceia de Jesus. Por que eu estou falando hoje, dei um pulo, um salto aí, saí lá da história de Lázaro e Marta e Maria e dei um salto até chegar a essa ordem da mesa? Porque eu percebi que a gente pode trabalhar um pouco mais sobre o Evangelho de João na perspectiva das figuras que Jesus vai encontrando. Tanto como eu expliquei para vocês e mostrei para vocês, a figura de Marta, Maria e Lázaro tinha um papel ali fundamental na trajetória, digamos assim, da vida da igreja, né? A igreja apostolar, que é a igreja na figura de Lázaro, a igreja servidora, que é a igreja na figura de Marta, e a igreja espiritual, que é a igreja na figura de Maria. Hoje eu quero. E também nós temos a igreja, digamos assim, corrompida na figura de Judas, né? Então, as pessoas, na perspectiva dos encontros com Jesus, sempre terão um significado importante na maneira como Jesus ele vai construir esses relacionamentos. E dessa feita, nós temos três figuras importantes que estão na mesa com Jesus no momento da ceia. A figura de Judas, a figura de Pedro e a figura de João. O que a gente vai percebendo é que o Evangelho de João vai dando indicativos desde o início dos seus textos do mal, do caráter distorcido que Judas possuía. E, de certo modo, também de um caráter problemático na vida de Pedro. E uma figura extremamente exemplar na imagem do apóstolo João, do discípulo João. Naquele momento ele ainda era discípulo, do discípulo João. Tá? Então nós temos essas três figuras dessa feita sentadas à mesa ali para jantar com Jesus, fazer aquele processo da ceia que nós já conhecemos. Eu quero falar só sobre a ordem, porque eu acredito que essa ordem ela trará para a gente algumas questões e algumas relações. Primeiro eu quero falar para vocês que essa ceia ela foi, digamos assim, antecipada quanto ao propósito dela. No prólogo, lá em João capítulo 1, versículo 17, quando é citada a ideia de que a lei ela teria sido dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. Tá? É nessa mesa que Jesus vai nos mostrar como devemos amar, qual modelo de amor precisamos seguir. Tá? É interessante que dentro daqueles homens que seguiram Jesus, nós vamos ter perspectivas de amor diferenciadas, que Jesus dispensava de modo diferenciado para aqueles homens. Né? A primeira frase difícil que Jesus pronuncia naquela mesa, que é pronunciada por Cristo naquela mesa, é a questão da traição. Quando ele mesmo afirma que eu garanto a vocês, eu digo a vocês com certeza que um de vocês irá me trair. Naquele momento ali, há um alvoroço na mesa. Todos param para pensar sobre o que Jesus está falando, qual é o fato que Jesus está querendo nos mostrar. Mas vamos caminhar aqui só para a gente poder ver a questão das posições em que cada um se encontrava. O apóstolo amado, o apóstolo João, o discípulo João, ele é colocado à direita de Jesus. Isso é importante colocar para vocês. Pedro é colocado distante de Jesus, assim como Judas. Tá? São papéis diferentes assumidos à mesa. Quem fica à direita? E é interessante que, ao que parece, nós temos uma figura, uma imagem, um discípulo novo que até então o Evangelho de João não demonstrava, não aparecia
que era o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. É interessante dizer que o texto ali não está privilegiando, digamos assim, a ação de João. O texto ali está colocando João como modelo para o discipulado. Então, a primeira coisa que eu preciso entender sobre João no texto de João é que a comunidade de João, ela é convidada a viver um relacionamento profundo de amor. E essa é a relação interessante. Um amor que se agregue a todos. Lembre-se que quando nós começamos as nossas aulas, eu afirmei para vocês, e quero deixar isso bem claro, que a comunidade de João ela não era formada apenas por judeus. Ela é formada por judeus, ela é formada por samaritanos, ela é formada por pessoas de diversos tipos de pessoas, diversas etnias, diversos países. São pessoas com culturas diferentes que vão se agregar a esse processo. Né? As pessoas, a gente tem em mente, e eu coloquei até esse quadro de propósito, que na ceia, a ordem da ceia estava ali como Leonardo da Vinci pintou. Na verdade, a ceia de Jesus, pelo período histórico, não havia nem cadeiras para se sentar ou uma mesa daquela forma. As pessoas se apoiavam nas almofadas, né, com os cotovelos apoiados nas almofadas, e ali jantavam. Até o modo de sentar era diferente. Então não dá para a gente falar sobre uma mesa daquele formato como o Leonardo da Vinci pintou, que foi motivo de polêmica, esse quadro de várias formas. Mas o que a gente sabe sobre essa ordem é que no Evangelho de João, essa ordem ela traz um símbolo interessante, ela traz elementos interessantes sobre esse processo, né? Foi o que provavelmente aconteceu por ocasião dessa ceia de Jesus com seus discípulos. O que é isso? Essa organização da mesa foi uma forma simbólica que foi encontrada para mostrar ou demonstrar como esses discípulos eles se relacionavam com Jesus. Vamos lá, vamos para João. João estava à direita de Jesus, né? Era um personagem novo para nós, porque até então o próprio Evangelho não traz João, né? Não menciona o nome de João, e agora ele é mencionado. Ele aparece sempre como um apelido, né? João ele sempre é colocado como um apelido, que é o discípulo que Jesus ama. E dessa vez ele é apresentado assim, né? No tempo de Jesus, certamente um dos discípulos a quem mais tarde seria iniciador da comunidade do discípulo amado. João era essa figura. João era uma figura que representaria essa comunidade do discípulo amado. É essa comunidade que surge o livro de Apocalipse, é nessa comunidade que são enviadas as cartas de João e o Evangelho de João. Nessa comunidade efervescente ali, onde tudo ali é produzido. Né? É interessante que esse personagem, o discípulo amado, ele é tido como alguém que verdadeiramente ama Jesus. De tal modo que ele está à direita de Jesus e de tal modo que ele é colocado como aquele que Jesus ama. Então não é qualquer pessoa, é um modelo de discípulo. Outra coisa importante é que a gente pode ver na figura do discípulo amado é que ele conhece os segredos de Jesus. Ele conhece, ele compartilha, ele tem uma profunda intimidade com Jesus a ponto de inclinar a sua cabeça sobre o mestre. Ele tem essa relação de profundidade. Ele tem essa relação de carinho. João é aquele discípulo que se aproxima e anseia por intimidade com o mestre. Ele é o amado. E essa relação do amado não é o amado enquanto Jesus amando ele, mas ele é amado. Por que ele é amado? Porque é uma troca de amor. Ele ama Jesus como Jesus quer ser amado. Jesus não quer ser amado de outra maneira, senão através do amor, de doação,
de entrega, de compartilhamento e de intimidade. Por outro lado, nós temos uma figura extremamente pesada. E por que é pesada? Porque é uma figura conflitante, digamos assim, que é a figura de Pedro. Pedro, ele está, digamos assim, distante de Jesus. O que Pedro representa? Durante todo o Evangelho de João, a gente percebe Pedro representando aquelas pessoas que buscam uma identidade. Ele busca querer ser, ele busca querer pertencer a alguma coisa. Né? Ele era zelote, então já fazia parte de um partido político, mas ele quer fazer parte de alguma coisa maior, e de alguma coisa que faça sentido. Né? Ele se coloca fisicamente longe de Jesus, porque o amor que Pedro exercia sobre o mestre não era o amor de alguém que entende a função e se, digamos assim, intimiza com o mestre. A relação ali não era de intimidade, era de hierarquização. Então ele amava Jesus porque ele já acreditava que Jesus era filho de Deus, ou pelo menos era um ser poderoso, mas não amava como era para ser amado. A pergunta de Jesus pós-ressurreto a Pedro é uma comprovação disso. Pedro, ele não amava Jesus como Jesus queria ser amado. A traição de Pedro, ou a negação de Pedro ao mestre, é a mesma coisa. Percebam que, se a gente for comparar os dois discípulos, nós vamos ver Pedro negando Jesus e João aos pés da cruz junto com Maria. João não sai de perto do mestre. João está ali junto com o mestre, né? Junto com Jesus. Nós vamos perceber Pedro sendo questionado sobre seu amor ao mestre, enquanto João continua admirado aos pés de Jesus, ao lado de Jesus. É interessante porque o modelo de comunidade que devemos pleitear em nossa relação deveria ser a comunidade joanina. É a comunidade que ama. É a comunidade que se relaciona. Certo? Então, Pedro buscava identidade e o amor dele, de certo modo, era feito por imposição de hierarquia, de compreensão de que Jesus era um ser maior e que ele precisava construir esse relacionamento e essa função. E a última figura que a gente tem, que é uma figura extremamente, digamos assim, controversa, é a figura de Judas. Judas está no jantar, ele faz parte dos discípulos, ele está distante de Jesus, e dessa feita, Judas, a fala de Jesus, ela atinge diretamente a vida de Judas. E os discípulos ficam se perguntando, quem irá trair Jesus? Jesus faz uma coisa com Judas que é muito interessante. Alguns teólogos católicos, talvez para justificar até mesmo a Eucaristia que eles trabalham, chegam a afirmar que, na verdade, Jesus não molha o pão no vinho, mas molha num molho, digamos assim, numa espécie de molho. E aí entrega a Judas. O que nós percebemos no texto é que realmente teria sido no vinho. Mas a prática de molhar o pão no vinho e entregar não era uma prática de revelação de traição. Era um costume para declarar carinho. Olha que coisa interessante. Para declarar admiração. Jesus, percebam só, até as últimas consequências, conseguiu amar a Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Jesus pega o pão, molha no vinho e entrega a Judas como forma de demonstração de amor a ele, de carinho por ele. Olha que coisa interessante. Diante disso, o que a gente pode ver é que Judas é uma pessoa que ela é incapaz de amar.
incapaz de amar. As trevas já haviam adentrado o coração dele de modo tão profundo que ele se torna incapaz de amar. E o texto diz isso. Já era noite. Ou seja, o diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas, já havia tomado o coração de Judas de tal modo que o fez trair Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que os outros evangelistas eles se preocupam em encerrar a história de Judas. João não. João termina a história de Judas aqui. João encerra a história de Judas neste momento. Ele não fala sobre o que aconteceu com Judas posteriormente. Ele apenas diz que Judas saiu com o pão na mão. Com o pão molhado, embebido no vinho na mão. É interessante dizer que é nessa construção que Jesus demonstra o seu grande mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Amar o próximo como a mim mesmo. Jesus está nos demonstrando que o amor que ele tem pelos homens não é baseado em circunstâncias, mas na pessoa dele mesmo. Na pessoa dele mesmo. Ou a gente faz isso, ou nós nunca vamos entender a dimensão real da comunidade do discípulo amado. A comunidade do discípulo amado ela só existe quando tomamos o discípulo amado como modelo. Não olhamos Jesus com olhos de desconfiança como Judas olhava, e também não nos submetemos a Jesus por uma questão de imposição, mas aprendemos a amá-lo de todo o nosso coração, sem amarras, sem grilhões e sem prisões. Este é o verdadeiro amor que Jesus espera de nós. Que Deus te abençoe.